escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos, amigos, alunos da Escola Dominical, hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O título é Sardes, apenas uma minoria fiel. Ela faz parte da revista Expressão, que apresenta estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse e tem o tema geral Igrejas em Apuros. Eu convido a que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, e eu vou fazer a leitura dos versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, agora que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja comunicando a Tua vontade, ó Deus, para que a façamos com alegria e também, ó Deus, com o desejo de cada dia te servir melhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. A presunção e o orgulho podem nos cegar a ponto de não enxergarmos os nossos pecados. Essa situação também pode nos levar a uma condição de vida reprovável aos olhos de Deus. Algumas igrejas estão buscando ser mais agradáveis à sociedade, crendo com isso que sua mensagem se tornará mais atual e mais relevante. As igrejas devem buscar agradar a Deus sobretudo e unicamente. Essas igrejas adaptam a mensagem e a prática cristã ao pensamento pós-moderno, mesmo que isso signifique abandonar ou também relativizar os claros ensinos das Escrituras Sagradas. A igreja de Sardes tomou esse caminho e chegou à beira da extinção. É triste ver igrejas se transformando em clubes e associações totalmente irrelevantes à sociedade e, sobretudo, a Cristo. Ninguém prestará atenção a uma igreja se ela for medíocre. E agora você pode perguntar, e o que é uma igreja medíocre? É uma igreja comum, é uma igreja pobre espiritualmente, banal, sem expressão e sem brilho. Igrejas com essas características não
atrairão a atenção de ninguém. Também não terá adversários essa igreja, e a sua presença não causará qualquer incômodo. Não estará preocupada em ser sal da terra e nem luz do mundo. Seu estado, aparentando coma, se não reagir, duvidaremos da sua sobrevivência. Um exemplo era a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, hoje em ruínas, ela fica na Turquia. Era muito antiga e nos tempos áureos foi rica em ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido. Era também na parte espiritual uma cidade idólatra. Tinha como padroeira a deusa Cibele, a mesma Ártemis do grego. Eles criam essa deusa que ressuscitava os mortos, criam na reencarnação e se destacavam pela luxúria, pela libertinagem e também pela arrogância. Steve Lawson afirma que Sardes era como ouro preto, vivia das riquezas do passado e não do presente. A igreja de Sardes não estava em boa situação diante de Deus. Ela não recebeu qualquer elogio. Tinha um mínimo de virtude que ainda dava para identificá-la como igreja. No versículo 1 do texto que nós acabamos de ler, encontramos a expressão de Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos destaca que Jesus possui a plenitude do Espírito Santo, uma vez que o número 7 transmite a ideia de totalidade. Pelo seu poder, Jesus diagnostica, adverte e julga. As 7 estrelas são os mensageiros, os ministros do Evangelho, enviados por Deus às igrejas para anunciar a sua palavra. Jesus, que tem as 7 estrelas na mão, é o Senhor dos ministros do Evangelho. E é por isso que os ministros do Evangelho devem pregar e fazer tudo para a glória de Deus, para encaminhar o rebanho a fazer cada dia melhor a vontade de Deus. Ainda no versículo 1, referindo-se à igreja de Sardes, Jesus tem uma afirmação negativa. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ela vivia de aparências. Sardes tinha falhado em ser igreja. Tinha péssima reputação diante de Deus. Ele não diz está morrendo, mas está morto. Uma dura constatação. Pensavam estar espiritualmente vivos, mas Jesus diz o contrário. Jesus afirma no versículo 2, sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. A igreja era rica, vivendo de glórias do passado, mas não praticava a vigilância. Jesus vê ainda ali crentes fiéis e verdadeiros, e por isso procura dar esse importante encorajamento, razão para essa carta ser enviada. Essa igreja pode ser comparada a um corpo com os 4 membros já gangrenando e com a necessidade urgente de amputá-los para que a infecção não alcance os órgãos vitais. A parte que permanece saudável, com cuidados e remédios corretos, ela ainda poderia se recuperar. Segundo a interpretação de um conceituado teólogo, a igreja de Sardes
vivia um cristianismo inexpressivo. Não despertava nem a admiração, nem a oposição, tanto dos judeus quanto dos gregos. Entre as 7 igrejas, a de Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. Sua adaptação ao ambiente religioso evitou que a igreja fosse perseguida, pois quase ninguém a percebia. Ela se adaptou ao mundo. Seu estilo de vida era inofensivo, garantia uma paz religiosa, mas resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Alguns poucos membros mantinham acesa a chama do Evangelho, mas a igreja estava morrendo devagar, como um fogo que não é restabelecido. No entanto, entre as cinzas ainda se encontravam algumas brasas ardentes. Um outro teólogo, nessa mesma linha de pensamento, avalia que os cristãos de Sardes temiam a manifestação de um perfil cristão muito elevado na cidade, porque enfrentariam perseguição de vários tipos, talvez não tão diferente daquela também mencionada nas cartas anteriores. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição, era o mundanismo. O mundo havia entrado na igreja, que ficou amiga do mundo. Lembre-se da advertência bíblica, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? O mundo havia entrado na igreja. E agora Jesus usa uma palavra, lembra-te. A primeira parte do versículo 3 tem uma sequência de verbos importantíssimos. Lembra-te, recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te indica urgência para que os crentes de Sardes tragam à memória o que já sabiam sobre Cristo e o seu compromisso. A outra palavra, o que tens recebido, está no tempo perfeito, indica que já havia sido confiado aos irmãos e permanecia com eles. Eles tinham um depósito permanente. Ouvido significa que eles estavam ouvindo no tempo certo e determinado por Deus, não atrasado e nem adiantado. Os 2 últimos imperativos, guarda-o e arrepende-te, chamam para uma ação imediata. Não havia mais o que esperar. Por muito tempo tinham vivido de modo negligente e Cristo suportou isso com paciência e com amor, e amor perseverante pela igreja de Sardes. O momento agora é de ação em direção a um avivamento ou de sua revitalização. O processo de avivamento sempre começa com arrependimento e vem para aqueles que estão agonizantes e percebem o real estado de perigo em que se encontram. Nós encontramos na Bíblia o início da pregação de João Batista dizendo, arrependei-vos. Nós encontramos na Bíblia Jesus pregando, arrependei-vos. Nós encontramos na Bíblia Pedro pregando, arrependei-vos. Cristo quer despertar naqueles irmãos um profundo sentimento de insatisfação com eles mesmos. Ele quer que olhem para suas vidas e descubram que existe a possibilidade de viver Cristo de modo vibrante, de modo fervoroso, com mais amor, mais testemunho,
mais poder. Era preciso ter a percepção dos pecados fundamentais que levaram a igreja, dia a dia, a ir abandonando determinados princípios, pensamentos e conduta. Chegaram a um estado de letargia e inatividade quase irreversíveis. Essa letargia era como um veneno que lentamente vai adormecendo os sentidos e anestesiando a consciência até o ponto de levar uma sonolência letal. O sinal da graça é Cristo pessoalmente se colocar diante dessa igreja para despertá-la. Atendendo ao chamado de Cristo, a igreja de Sardes pode despertar para a realidade e concluir que ainda há tempo. Como no caso da igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor e podia se lembrar do que já fora e desejar voltar ao antigo modo de viver. Para isso, a igreja deve orar, buscar intensamente a Deus até que Ele responda, porque afinal todo o poder vem de Deus. O poder não vem da nossa boa vontade, nem das nossas percepções e determinações mais profundas. Sempre dependemos de Deus, e se queremos ver sua graça operando de modo ainda mais glorioso, precisamos clamar. Não lhe deem descanso, não descansem, persistam, bombardeiem Deus, bombardeiem o céu, até que a resposta venha. A advertência da vida de Cristo é conhecida no Novo Testamento. Eu leio Mateus 24, versículos 43 a 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A cidade de Sardes tinha fama de intransponíveis. E essa fama de intransponível era porque ela ficava no alto e era rodeada de montanhas naturais e ninguém poderia atacá-la. Mas ela foi furtivamente invadida pelo menos 2 vezes em tempos de guerra. A igreja de Sardes, por causa das invasões, podia entender muito bem sobre a advertência da hora inesperada que viria o ladrão. Manter-se sempre alerta é a grande motivação para a igreja de todas as eras. A nossa igreja precisa ser fiel e também manter-se sempre alerta. Mas não só a nossa igreja, todas as igrejas cristãs que querem agradar a Deus. A igreja de Sardes e todas as outras 6 igrejas estavam familiarizadas com esse alerta, usando a figura do ladrão. Em alguns momentos, Cristo se refere claramente sobre a segunda vinda final na consumação. Apocalipse 2:25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Em outros momentos, como foi dito à igreja de Sardes, Cristo se refere ao juízo para aqueles que não se arrependerem. Essa ambiguidade nem sempre é fácil distinguir nas mensagens de Jesus. E nós entendemos que é proposital, porque o Senhor Jesus quer que a sua igreja, de todas as épocas, esteja sempre atenta
para a iminente segunda vinda. Essa imprevisibilidade é para que a igreja sinta a urgência de se manter preparada e ter uma vida santificada. Em nossas atividades comuns, devemos desenvolver um estilo de vida olhando para os céus, aguardando a vinda de Jesus, cantando e clamando, Maranata, ou seja, vem, Senhor. Enquanto Cristo não volta, devemos viver nosso dia e o nosso dia a dia, não só o nosso dia, mas todos os dias, da melhor maneira possível, com um bom testemunho e constante oração, cuidando e zelando pelas coisas que Deus nos confiou. Mas naquela igreja existia uns poucos crentes. O olhar infalível de Cristo identificou uns poucos crentes fiéis. Por isso, Sardes continuava sendo igreja, ainda que definhando. Eu leio Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqueles irmãos eram os que não contaminaram as suas vestiduras. Temos uma linguagem figurada, as palavras vestes e branco. Vestes para descrever o estilo de vida, e branco como símbolo de pureza e de santidade. Em meio ao desabamento moral e espiritual ao redor, aqueles crentes se mantinham fiéis. Eles eram luzes solitárias nas trevas de Sardes. É de infinito valor o encorajamento dado por Jesus aos fiéis de Sardes. Jesus promete vestir pessoalmente os vencedores. Eles procuravam a santidade, mas ainda eram pecadores. Porém, o Senhor Jesus é quem termina a obra que Ele mesmo inicia. Ele é quem se encarrega de dar vestes plenamente brancas àqueles irmãos. Eu leio Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus também garante que o nome dos crentes fiéis de Sardes não será apagado do livro da vida. Satanás, com toda a sua fúria, não tem poder para desfazer a obra consumada de Cristo. Eu leio Apocalipse 12, 20. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Jesus confessará o nome daqueles que lhe pertencem verdadeiramente. Eu leio também Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esses crentes receberão a honra de serem aprovados pelos lábios de Jesus. Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Todo filho de Deus tem a mais sublime garantia para alimentar sua fé nesta vida. Conclusão. O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. As pessoas da congregação
pode achar que está tudo bem, mas não está. A igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o seu grave estado de incredulidade. Os crentes de Sardes estavam autoconfiantes em sua própria justiça e pureza. Pensavam estar vivos, mas Cristo os declarou mortos. A única esperança era se arrepender e receber o avivamento do Espírito Santo. Os crentes fiéis que permanecessem firmes receberiam a recompensa de Jesus, sendo reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Aplicação. Observe o que aconteceu com a igreja de Sardes. Não seja autoconfiante, nem preguiçoso. Verifique se há pecados não confessados em sua vida e não deixe que o orgulho tenha a palavra final. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esta é a palavra que encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te damos graças pela mensagem da tua palavra. Pedimos a Deus que não só ela entre no nosso coração, mas que ela faça com que nós possamos fazer parte de uma igreja viva que adore plenamente e somente a Ti, Pai, e que ela possa fazer diferença na sociedade em que vivemos, ó Deus. Nós oramos pedindo perdão para os nossos pecados e no nome de Jesus. Amém, Senhor.